quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo: levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Sobre o Deus que fortalece. Nós servimos um Deus que nos fortalece. Nós servimos um Deus que nos ampara nos momentos das nossas tribulações, nos momentos das nossas dificuldades. Nós temos um Deus fiel, um Deus poderoso, que não dorme, que não cochila. Um Deus que tem todo o poder nas suas mãos, e esse Deus se importa conosco. Meus amados, Deus nos fortalece. Esse texto ele foi escrito com um objetivo. O povo de Israel, o povo de Judá, o povo do Senhor, estava experimentando a consequência dos seus atos. O povo havia pecado, e por causa dos seus pecados, eles foram levados para o exílio. E lá no exílio, esse povo chorava debaixo da servidão. Esse povo se angustiava. Esse povo sofria. Lá no exílio, eles comporam o Salmo 137. Abra sua Bíblia aí. O exílio era pesado. Esse povo estava sofrendo. E eles escreveram o seguinte: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveria de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se me resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Meus amados, aquele povo estava sofrendo, aquele povo estava experimentando uma tristeza espiritual. Para eles já não havia mais condições. Eles pensavam que o cativeiro era eterno, mas Deus tinha uma solução para o seu povo. O Senhor não se esqueceu do seu povo. E lá no cativeiro, Deus então manda essa mensagem através do seu profeta. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus,
O Criador dos fins da terra nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quando aquele povo já estava cansado de sofrer, quando aquele povo não tinha mais esperança, Deus fala: eu sou o Senhor, eu não me esqueci de vocês, ainda há solução para vocês. Deus nos fortalece, Deus nos ajuda, Deus nos consola nos nossos momentos de adversidade. O cansaço espiritual é a soma do cansaço emocional e do cansaço físico. É aquele tipo de cansaço que parece inesgotável e que tem suas raízes fincadas no excesso de batalhas. E aquele povo estava experimentando isso. Já estavam cansados. Estavam sofrendo a consequência dos seus atos. E na luta demasiadamente longa, onde a vitória parece remota, aquele povo desfaleceu. Aquele povo não queria nem adorar a Deus mais. Eles penduraram as suas harpas e fecharam seus lábios. Meus amados, existem alguns momentos em nossas vidas em que nós sentimos cansados, sem forças. Parece que tudo está contra nós. E às vezes nós pensamos: mas o que está acontecendo? Senhor, o que está acontecendo comigo? Aonde está, Senhor, que eu não vejo a Tua mão me amparando? Eu não sinto o amparo do Senhor. E é nesses momentos que Deus se revela a nós. Deus se revela mostrando que Ele é o Deus que fortalece. Ele é o Deus que nos ampara. Ele é o Deus que nos coloca de pé. Ele é o Deus que nos sustenta quando não há força mais para caminhar. Deus é o Deus que fortalece. Mas como que Deus nos fortalece? Deus nos fortalece fazendo-nos lembrar de quem Ele é. Quem é Deus para você? Você já fez essa pergunta? Quem é Deus na sua vida? Quem é Deus para você? Deus então, através do profeta Isaías, convoca o povo a exercitar a sua memória, a lembrar de quem Ele é, do seu poder. Versículo 25: a quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o santo: levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas todas bem contadas, as quais Ele chama pelo nome, por ser Ele grande em força e forte em poder. Deus é aquele que pode mandar para o cativeiro. Mas Ele também tem todo o poder para tirar do cativeiro. Deus nos fortalece, fazendo-nos lembrar de quem Ele é. Deus é o Santo. Deus é grande em força e forte em poder. Acaso há coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus? Quando você estiver passando pelas suas crises, pelas suas dificuldades, pelas suas tribulações, lembre-se, muitas delas foram provocadas por você mesmo. Mas existem algumas tribulações que nós passamos, que nós não enxergamos o porquê que estamos passando. Senhor, o que está acontecendo? O meu filho, a quem eu doutrinei, ensinei no teu caminho, está desviado, não quer saber de ti.
Senhor, por que eu estou sofrendo esta enfermidade? Eu tenho servido a Ti com dedicação. Senhor, o que está acontecendo? E nesses momentos de indagação, Deus está nos fortalecendo. Deus está nos amparando. Deus está nos motivando a caminhar. Nos nossos momentos de dificuldades, sejam eles do tamanho que for, nós precisamos de nos lembrar disso, que o Senhor nosso Deus é grande em força e forte em poder. A sua vida está nas mãos de Deus. Deus não se esqueceu de você. A palavra do Senhor fala assim, que Deus trabalha para aquele que nele espera. A forma é dele, o jeito é dele. E às vezes nós não entendemos, mas Deus está trabalhando na sua vida. Deus está direcionando a sua história. O alvo do Senhor é mais elevado que o seu alvo. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os vossos caminhos. Os planos do Senhor são planos eternos. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Nenhuma só vem a faltar. Você já levantou os olhos numa noite bem clara, sem nuvens, e já percebeu muitas estrelas? Quantos aqui já tentaram contar as estrelas? Nós tentamos às vezes contar e nós contamos um pouquinho mínimo. Nós não somos capazes nem de contar as estrelas que enxergamos. Meus amados, bilhões de estrelas existem. E Deus as criou. E Deus as chama pelo nome. Deus está mostrando aqui que Ele tem controle sobre o universo. Foi Ele quem fez. Ele é grande em força e forte em poder. E às vezes nós pensamos que o Senhor se esqueceu de nós. Às vezes nós pensamos que o nosso direito está passando despercebido ao nosso Deus. Não está, meu amado. Deus está trabalhando. O Senhor é o Deus que te fortalece. Mas às vezes antes de te fortalecer, Ele tem que te quebrar, para você entender que Ele é Deus. Às vezes você está com o coração endurecido. E Deus, para te fortalecer, Ele tem que te quebrar primeiro. Ele tem que te mostrar quem você é e quem Ele é. Enquanto nós não reconhecemos que nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus, enquanto nós achamos que somos autossuficientes, que podemos todas as coisas, você e eu não podemos nada. Quem somos nós? Nós somos pó. Nós vamos voltar para o pó. Mas nós temos a certeza que o Senhor pode nos amparar, que o Senhor pode nos fortalecer. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Deus aqui está mostrando para o seu povo que Ele é Deus Todo-Poderoso. E que o que estava acontecendo com aquele povo não estava fora do seu controle. Não estava fora do seu controle.
quando nós conseguimos crer que Deus é grande em força e forte em poder, que nada foge ao seu controle, então conseguimos descansar no Senhor. Conseguimos descansar em Deus, porque esse Deus que é grande em força e forte em poder, Ele nos ama. Esse Deus que é grande em força e forte em poder, Ele se preocupa conosco. Sendo nós tão pequeninos, Deus se importa conosco. E quando nós conseguimos crer nisto, porque a palavra do Senhor nos diz, nós conseguimos descansar em Deus. Conseguimos descansar no Senhor e somos fortalecidos por Deus. As nossas esperanças se renovam. As nossas forças voltam. E nós começamos a caminhar com Deus novamente. Para sermos fortalecidos, também precisamos confiar que Deus pode transformar fracasso em vitória. Deus pode transformar a sua história. Deus pode mudar o contexto pelo qual você está vivendo. Nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Às vezes as crises são tão fortes em nossa vida que nós nos desesperamos. Queremos pendurar as nossas harpas, queremos fechar os nossos lábios, não queremos mais nem orar. Afinal de contas, Deus não responde a minha oração. Muitas vezes ficamos amargurados e às vezes até decepcionados com Deus. Achando que o nosso caminho está encoberto ao Senhor e que o nosso direito está passando despercebido ao nosso Deus. Não está, meu amado. Não está. Deus está no controle. Se você tem enfrentado as suas crises desta forma, mude a forma de enxergar a vida. Mude a forma de enxergar a vida. A nossa vida é completamente transformada quando entendemos que Deus está no controle, mesmo quando não temos nenhum controle sobre a situação que estamos vivendo. Deus está no controle. Pastor, o médico falou que eu tenho pouco tempo de vida. Deus está no controle. Pastor, foi detectado um câncer. Deus está no controle. Pastor, o filho foi preso. O filho está na cadeia. Deus está no controle. Deus está trabalhando para aquele que nele espera. E se vivemos para o Senhor, vivemos. E se morremos para o Senhor, morremos. Seja que vivamos ou que morramos, somos do Senhor. Você é do Senhor, meu amado. Deus está trabalhando na sua vida. Às vezes a nossa esperança se baseia só nesta terra. E a palavra do Senhor fala que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Creia nisto. Creia nisto. Deus está trabalhando na sua história. Deus tem o poder de transformar
a vida da sua família. Deus tem o poder de transformar a situação que você está vivendo. Mas é de acordo com a sua soberania, de acordo com a sua vontade. Deus é soberano, nós não somos. E às vezes nós queremos ditar para Deus o que Ele deve fazer. Nós devemos sim clamar ao Senhor por socorro. Nós devemos sim dobrar o nosso joelho e falar: Senhor, eu não estou aguentando mais, tenha misericórdia de mim, segura na minha mão, me ampara, me fortalece. E depois de algum tempo, você vai passar a olhar para trás e falar: graças a Deus eu passei pela tempestade. Agora eu estou experimentando a bonança. Deus é o Deus que fortalece. Deus tem o controle de toda a situação. Deus pode mudar a sua história. Se Ele não tirar a enfermidade, se Ele não mudar a situação, se Ele não mudar a forma como Ele está te tratando, Ele vai te capacitar a suportar a adversidade. Aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Paulo falando, Deus havia ensinado para Paulo a viver contente nas adversidades da vida. E depois dele citar uma série de coisas, de contradições, aprendi a viver em fartura como escassez, ser honrado como ser humilhado. Ele fala depois: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode? Você pode todas as coisas? Nós podemos, meus amados. Nós podemos passar pela tribulação. Nós podemos passar pela adversidade, porque nós temos um Deus que nos fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor te fortalece. O Senhor te ampara. O Senhor não te deixa sozinho. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está contigo. Então não se desespere, confie no Senhor. E esse Deus trabalha em nós de uma forma que nós conseguimos enxergar a quem nós estamos servindo. Um Deus que nos ama, um Deus que se importa conosco. Um Deus que permite sim provas na nossa vida, mas as nossas provas estão no controle dEle. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Creia que Deus está no controle da sua vida. Creia que Ele te ama. Creia que Ele se importa com você. Creia que Deus tem um plano maravilhoso para realizar em sua vida. Creia, meu amado. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. E este plano é um plano eterno. O seu destino não é sofrer. Deus enviou o seu Filho para que você tenha vida e a tenha em abundância. Mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às tribulações. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É isso que Deus tem para nós. Descansa no Senhor.
Deus é Deus e Ele nos fez para o louvor da sua glória. Deus te criou para o louvor da sua glória. Esse Deus eterno que domina sobre tudo, que criou todas as coisas, Ele se preocupa com você, Ele te ama. Mesmo que as circunstâncias digam não, Deus te ama. Não entre em desespero, confie no Senhor. Não entre em desespero, descanse em Deus. Esperei com paciência no Senhor. Salmo 40. E o que aconteceu? O que aconteceu, meus amados? Esperei com paciência no Senhor. E me ouviu quando clamei por socorro. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de lama e perdição, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Meus amados, você foi criado para o louvor da glória do Senhor. Deus se importa com você. Você já prestou atenção nesse salmo? E Ele se inclinou para mim. Imagine o Deus que criou todas as coisas, que sabe o nome de todas as estrelas, que conhece todas bem contadas. Esse Deus forte em força e grande em poder. Ele se importa tanto com você. O Salmo fala que Ele se inclina, Ele se abaixa para ouvir você de perto, para ouvir o seu clamor, para ouvir o seu gemido, para ouvir o seu pedido de socorro. Esse é o Deus que nós servimos. Comece a declarar com seus lábios, nos momentos de adversidade: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O vento está forte, a tribulação está batendo, parece que o barco vai afundar. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fale confiante, fale crendo. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Fale isto. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus pode transformar o seu fracasso em vitória. Às vezes aquilo que você pensa que é fracasso, é o trabalhar de Deus, para que você se encaixe nos seus planos. Deus está trabalhando. Terceiro e último, para sermos fortalecidos, precisamos aprender a esperar no Senhor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Aqueles que estão em pleno vigor físico se cansam, se fadigam e de exausto eles caem. Mas os que esperam no Senhor são fortalecidos. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles conseguem caminhar. Eles conseguem prosseguir em meio às adversidades, porque quem os fortalece é o Senhor. Deus quer que nós esperemos nele. Porque se assim for, experimentaremos a renovação do nosso Deus.
experimentaremos as nossas forças espirituais sendo renovadas, nos sentiremos fortes em meio às batalhas. Nos sentiremos livres até para voar. Precisamos esperar confiantes no Senhor. Está passando pela luta? Está passando pela adversidade? Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Confie em Deus, descanse no Senhor. Esperar no Senhor é uma prova de fé. Quando estamos esperando que Deus resolva os nossos problemas, nossas dificuldades, estamos expressando nossa fé com atitudes. Para sermos fortalecidos pelo Senhor, precisamos aprender a esperar em Deus. Senhor, está aqui o meu problema. Passa 10 minutos. Você está sofrendo, buscando resolver com as suas próprias forças. Isso não é descansar em Deus. Isso não é esperar no Senhor. Esperar no Senhor é entregar. Falando para o Senhor, Senhor, se o Senhor não agir, não tem como. Não tem jeito. Eu estou esperando no Senhor. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Sossega o seu coração, acalma sua alma, descansa no Senhor e espera nele. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Creia nisto. Creia nisto. A palavra do Senhor nos fala lá no Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Está sofrendo? Entrega. Está passando tribulação em casa? Entrega o teu caminho ao Senhor. Está passando tribulação na empresa? Entrega o teu caminho ao Senhor. Está passando tribulação na faculdade? Está sendo perseguido porque você é cristão? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais é com Ele. Deixa com Ele. Ele vai agir. Ele vai trabalhar. Quando eu tinha 16 anos, eu recebi uma oportunidade. Deus me deu uma oportunidade muito boa. E essa oportunidade era de pregar na escola. A aula de religião era uma bagunça. Os meninos não paravam quietos, viravam carteira. E tinha 2 evangélicos na classe, eu e mais um. E nós nos reunimos e chegamos na professora e falamos, sabe por que a sua aula é desse jeito? Porque você não fala de Jesus. Você não lê nada da Bíblia. Experimenta fazer. E ela ficou brava com a gente, e com razão, né? Quem somos nós para corrigir a professora? E ela falou o seguinte, então tá bom, semana que vem, quem vai dar aula é vocês. Meus irmãos, nós tremíamos. Nós preparamos a semana inteira. E de repente chegou o dia.
E nós fomos para a frente da sala. E aquilo ali foi muito difícil para nós. E nós começamos a falar do amor de Jesus, na nossa imaturidade ainda. Mas Deus trabalhou naquele dia. E tinha um colega nosso que ele era muito amigo da gente, e ele não estava levando a sério. E ele zombava, ele brincava. E acabou a aula, ele foi embora para sua casa. E ele sumiu da aula. Não apareceu. 1 semana, 2 semanas. Depois de 2 semanas ele apareceu. Mas ele estava meio ralado ainda. Ele tinha saído da escola naquele dia e tinha levado um bom tombo. Ralou todinho. E a primeira coisa que ele chegou em nós e falou, quando ele chegou na escola, ele falou assim: nunca mais eu vou brincar com vocês. O único que não esqueceu daquela mensagem, até hoje, foi ele. Deus trabalha. Deus tem os seus meios. Deus é soberano. Deus quer te usar na sua obra. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O resto é com ele. O resto, deixa Deus trabalhar. A forma é com ele. O jeito é dele. Descansa no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Que Deus esteja te abençoando, meu amado. Que o Senhor possa estar te fortalecendo dia após dia. Que em meio às suas lutas, que em meio às suas tribulações, você possa lembrar: Deus está trabalhando. Que em meio às suas tribulações, que em meio às suas dificuldades, você possa descansar no Senhor, sabendo que Ele é grande em força e forte em poder, e que Ele te ama. Apesar de Ele ser grande em força, forte em poder, Ele se preocupa com você. Ele te ama. O seu direito não está encoberto ao Senhor. Deus está trabalhando na sua vida. Descansa no Senhor. Aprenda a descansar em Deus. Aprenda a entregar o seu problema ao Senhor e descansar nele. Que Deus esteja nos abençoando.